E já ouviram pessoas dizerem que Deus perdoa o tempo da ignorância, mas, ironicamente, não sabem do que se trata isso, do porquê disso, achando que quando você não conhece que aquilo é pecado, não sabe que aquilo é pecado e faz, então Deus perdoa. Mas será que é isso mesmo? Olha o que está em Hebreus 9, 6-10. Ora, depois de tudo isso, assim preparado continuamente, no primeiro tabernáculo, os sacerdotes, para realizar os serviços sagrados, mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua de pé. É isto uma parábola para a época presente, e segundo esta, se oferecem tantos dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne baseadas somente em comidas, bebidas e diversas abluções, impostas até o tempo oportuno de reforma. E ele está especificando algo que estava acontecendo, que acontecia, entre o primeiro e o segundo templo, e que era oferecido pecados de ignorância do povo. E isso quer dizer que o caminho para o Espírito Santo ainda não havia sido revelado, porque ainda havia aquele véu, enquanto ele continuava de pé. Por isso é aquela importância daquele texto em que quando Jesus morre, o véu é rasgado de alto a baixo, nos dando acesso ao Espírito Santo. E aqui, na verdade, a ignorância é a ausência do Espírito Santo. É por isso que eram oferecidos pecados pela ignorância do povo, porque ainda não conheciam e não tinham acesso ao Espírito Santo. Em Atos 17:30, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, da lei em que eles ainda não tinham acesso, a maioria não tinha acesso ao Espírito Santo. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. E é por isso que estamos falando com mais veemência a respeito do Espírito Santo, em que nós precisamos dele, em que o dia desse julgamento deste mundo já está para chegar, já estamos na última hora. E já estamos prestes a começar a grande tribulação. E, novamente, a ignorância é a ausência do Espírito Santo. Em 1 João 3, 5-6 e 8-9, sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente, ou seja, o Espírito que nasceu de novo como um trigo, que Paulo havia falado e a gente mencionou isso no vídeo passado. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. O que é nascido de novo é um novo Espírito, como um grão, como uma semente. E é por isso que aquele que é guiado por um guia cego e cai junto com esse guia, ele também não será poupado. Por quê? Porque escolher a ignorância é rejeitar ao Espírito Santo. É a mesma coisa, só que em forma indireta, Porque se eu quero me acolher sob as asas dessa ignorância, tipo assim, não quero saber o que é o que não é. Então você não quer ter o acesso ao Espírito Santo. Sendo que sem ele, sem aperfeiçoamento, sem a correção divina, não seremos um com Cristo. De fato.